Eu fiquei sabendo nesse decorrer do projeto que vocês ouviram algumas histórias de contos de mistério, né? E uma delas foi essa daqui, certo? Por que eu estou trazendo essa história aqui para mostrar para vocês, né? Para relembrar para vocês? Porque a história que a Pro vai contar é desse aqui, ó, Edgar Allan Poe. Tá? É o mesmo autor da história que vocês viram dos assassinos da Rua Morgue. É a história que eu vou contar. O mesmo autor tem uma outra história que eu vou contar para vocês hoje. Tá? E aí, para não deixar de falar um pouquinho quem é o Edgar Allan Poe, eu queria falar algumas coisinhas dele que eu achei interessante sobre ele. E foi por isso que eu escolhi essa história que eu vou contar para vocês. Porque eu achei ele, o autor, uma pessoa que vai dar ideias, né? Assim, com a história dele, vai dar boas ideias para a gente escrever. Ele nasceu, então, lá na época de 1800, né? Faz muito tempo, né? Então, a linguagem dele era mais a ver com aquela época, certo? As histórias do Edgar Allan Poe, que são, né, de mistério, ele também escreveu outras coisas, poesia, outras coisas, né? Mas a história do mistério dele, ele até hoje é reconhecido. Então vamos dizer assim, eu quero virar uma escritora de contos de mistério. Então eu vou ler Edgar Allan Poe porque ele é o principal autor para esse tipo de conto, tá? Então ele é o principal, assim, o símbolo, né, de contos de mistério. As histórias dele tem bastante pessoas assim solitárias, às vezes loucas, sensíveis, e isso tem a ver um pouco com ele próprio, né? Quando ele viveu, ele também era assim, né? Ele era alcoólatra também. Os cenários das histórias deles tem cemitério, tem castelo, tem bosques escuros, né? Então sempre algumas coisas que abrem. Quando ele morreu 2 anos depois que a mulher dele faleceu. Porque quando a mulher dele faleceu, ele ficou muito abalado, como se fosse uma pessoa louca mesmo. E aí o fato dela ter morrido fez com que ele, né, também logo em seguida ficasse abalado e morresse. A própria história dele, de morte, também foi um mistério. Ninguém sabe ao certo por que ele morreu. E olha só que interessante, né? Quando fala assim que ele mostra cenários assim obscuros, né? Isso pode parecer que ele quer mostrar algo de terror que vive dentro de nós. Forte, né? Então vamos lá. Porém, o que a Pro escolheu, né? É desse livro aqui, ó. Histórias Extraordinárias, Edgar Allan Poe. Aí tem 4 aqui, ó. A Máscara da Morte Vermelha, O Coração Revelador, O Gato Preto e O Retrato Oval. Tá? Tem 4 contos aqui, né? De histórias extraordinárias. E a professora escolheu para trazer para vocês O Coração Revelador. Tá? Depois eu vou testar o livro para a Cláudia e depois vocês podem conhecer outras histórias dele. Tá bom? E essa do Gato Preto e o Retrato Oval são histórias até bem curtas. A Máscara da Morte Vermelha é um pouquinho maior, mas todas são boas. Boas histórias. Bom, vamos lá. Eu vou entregar para vocês a história para vocês acompanharem comigo, tá? Enquanto eu leio, vocês vão ter o texto em mãos para acompanhar. Só que antes de entregar o texto, eu gostaria agora, já que eu já falei muito, agora vocês falam, tá bom? Eu gostaria de saber de vocês. Uma história que tem esse título, O Coração Revelador. Para vocês, o que vocês acham dessa história vai falar? Sabendo, né? Quem é esse autor, o que ele gosta de escrever, o que será que vai falar O Coração Revelador? O Coração Revelador. Verdade. Nervoso. Muito, espantosamente nervoso eu estava e estou. Mas por que você acha que fiz todas essas tarefas
horas. Ainda estava tão escuro quanto a meia-noite. Quando o relógio deu a hora, ouvi bater a porta da rua. Desci para abrir com o coração aliviado, pois o que poderia temer agora? Dá para perceber que tem uma continuação essa história, né? Dá. Vocês ficaram assustados com a história? Não! Como assim? Vocês são tudo craque em contos de mistério, né? Esse aqui já é fichinha para vocês, né? Sim. Então tá. Antes de a gente pensar na continuação da história, que a gente vai pensar nisso amanhã, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que vocês entenderam da história até aí, tá bom? O que vocês perceberam, o que é que está acontecendo, até esse pedacinho aí que ele vai atender a porta, o que está acontecendo, tá? Primeiro, será que a ideia do Felipe estava parecida lá no coração? Não? Mas e aí, o coração revelador apareceu? Não. Não? Por que será que ele não apareceu ali? O quê? Tá no fim da história. Como você chama? Yasmin. Yasmin falou que tá no fim da história. Por isso que não apareceu nada aí. Certo? Mas vamos entender o que eu estou falando até onde a gente parou. Tá bom assim? Primeiro tem um homem aí na história, não tem? Como que ele é? O que vocês acham? Ele é um louco. Ele é um louco? Tem alguma coisa no texto que deu a entender que ele é um louco? Alguma coisa que você fala? O que vocês acham? Tem alguma partezinha aí? Vocês não podem ser coisa de louco, né? Ele sai pra cá, vai ficar como você chama? Paloma. Então vamos lá, voltando lá no começo da história. Primeiro ele fala que ele tá nervoso, começa assim, né? E aí ele fala que ele queria matar o velho por causa de quê? Por causa do olho dele. Por causa do olho dele. E o olho dele, como é? Do olho de abutre. Como é seu nome? Tiago. O que será o olho de abutre? Azul. Deu a dizer que ele fala azul claro, né? Isso, tem uma partezinha aí. Deve ser um olho bem espantoso. Alguém sabe o que é um abutre? Não. Abutre? O que é, Felipe? É uma árvore que come carniça. Isso mesmo. É por causa do olho. E como que ele ficava quando ele olhava esse olho? O olho fazia uma coisa dele, né? Ele era sensível, ele olhava aquele olho e ele sentia alguma coisa que ele não gostava, né? Ficava assustado. Muito bem. E aí, qual foi o plano dele? Natal. Qual que ele Não entendi? Certo. Primeiro ele passou um tempo lá olhando, né? Quanto tempo? Vocês nem viram aí? 7 dias lá. Sempre? Que horário? Aí ele passou lá olhando. E por que ele não matou nesses outros dias? Porque ele queria o olho.
Fechou? O que você achou aí? Tipo assim, eu sempre encontrava o olho fechado. Então foi impossível fazer o trabalho. Então vamos ver onde tá pra gente dar licencinha aqui. Yasmin, né? Yasmin viu aqui, ó. No texto de vocês, mais ou menos aqui, ó. Na primeira folha. Lê de novo aí, Yasmin. Deixa eu ver aqui de novo. Mas sempre encontrava o olho fechado. E então foi impossível fazer o trabalho. Fiz isso durante 7 longas noites. Todas as noites, exatamente à meia-noite. Mas sempre encontrava o olho fechado. Acharam isso aqui? Sim. Tá no meio aqui, ó. Fiz isso durante 7 longas noites. Deixa eu ver no final. Eu vejo Na sétima linha, quando de baixo para cima. sétima linha, de baixo para cima, no parágrafo? Tá joia. Tá no meio. Conseguiram achar? Né? Então ele não fez o trabalho dele até encontrar o olho aberto. Deixa eu ver. Então, e aí agora sim, olho aberto, viu? E aí qual foi o que ele acabou fazendo para matar o olho? Ele joga no quarto, daí o velho deu um grito. Daí depois ele empurrou o velho e jogou pra mim em cima. Entrou no quarto, o velho deu um grito, aí jogou Jogou a cama empurrou ele, jogou a cama em cima dele. Muito bom. E o que foi que você falou? Eu não ouvi o que você falou. Parece que não. É sobre isso. Eu falei, eu acho que a cama deve ser pesada. Né? Ah, sim. Muito bem. Para poder fazer isso com ele, né? Tem que ser bem pesado. Muito bom. E E aí? deve ser bem baixo, né? Pra eu conseguir passar. E aí depois que ele coloca aí, joga a cama no velho. O coração continua. O coração continuava batendo rápido e forte. Tá. Por muito tempo esse coração depois que ele morreu? Hã? Alguns minutos. E aí? Deixa eu só voltar numa parte da história que fala aí do coração. No começo, ele acabou matando o velho. Ele viu o olho. E depois ele sentiu mais alguma coisa. Ele viu o olho e depois. Sentiu pena? Sentiu. Mas o coração ria também, ao mesmo tempo, né? Tinha algum barulho que o homem estava ouvindo. Tinha algum barulho. Procura aí, vocês. Tinha algum barulho que o homem estava ouvindo. Olha só, o que você acha que é? Ah. Como que você chama? Sara? Procurem aí assim quando tem uma partezinha. Deixa eu ver se ele está em qual parágrafo. Mas me contive de novo. Começa esse parágrafo assim. Mas me contive de novo. Acharam? Está na segunda folha? Está na terceira folha? Terceira folha. Na última. Mas me contive de novo. Só que no meio desse parágrafo, começa a falar sobre um barulho que ele estava ouvindo. Depois de ver o olho,
Depois. Essa voz do batimento do coração do velho cada vez mais alto e mais forte. O coração do velho estava batendo cada vez mais alto e cada vez mais forte. E aí ele ficou preocupado com alguma coisa. Coração ia explodir. O que ele falou? Outra coisa? Com que os vizinhos Primeiro ele ficou preocupado que o vizinho pudesse ouvir. E depois que o coração ia explodir. Tá falando do coração aí, né? Tá falando, né? Muito bem. Pronto, e aí chegou aquela parte que vocês já contaram, do grito, derrubou a cama em cima dele. E no finalzinho, aí o que ele faz? Ele esquarteja isso, né? Separa as cabeças, braços, pernas e coloca no chão e coloca no chão. isso, tira as tábuas do chão e coloca lá dentro, né? E aí, termina a história não, né? Aonde paramos aí com vocês? Fala o quê? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Alguém bate na porta. E aí agora? E ele estava preocupado com essa partida da porta? Fala aí o quê? Fala o quê sobre essa batida na porta? Ainda perguntando, né? O que poderia temer agora? Temer, né? Ter medo de alguma coisa? O que será, né? Então, agora a proposta é que nós vamos parar por aqui. Então, a ideia hoje é que nós possamos, primeiramente, voltar à história um pouquinho, até porque nós temos um colega que não veio ontem, então a gente vai relembrar um pouquinho a história que ela falava, tá bom? Depois a gente vai observar alguma coisa do texto que não é sobre entender a história, sobre outra coisa, eu já vou falar para vocês. E depois a gente vai pensar numa ideia juntos, coletivamente, de como poderia ser esse final da história, tá bom? Para depois amanhã vocês vamos retomar. Então vamos lá. Depois de ter esperado, tá me acompanhando todo mundo? Sim! Tá. Depois de ter esperado por muito tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo voltar a se deitar, o velho, certo? Resolvi abrir um pouquinho, bem pouquinho a lanterna. Abria. Vocês nem podem imaginar quão furtivamente, bem furtivamente. Até que, afinal, um único raio pálido, como um fio de aranha, saiu da fenda e alcançou o olho de adulto. Estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso ao avistá-lo. Eu ouvia com total clareza. Todo azul fogo estava recoberto por um véu pavoroso que congelava até a medula dos meus ossos. Mas não via mais nada do rosto ou da pessoa do velho, pois dirigir o raio, como que por instinto, precisamente ao maldito lugar. Eu já não lhe disse que ao que você considera loucura é na verdade uma acuidade excepcional dos sentidos? Pois então chegou aos meus ouvidos um som surdo, rápido, como de um relógio dentro do bolso. Também me era familiar aquele som. Era o coração do velho batendo, o que aumentou minha fúria. Assim como as batidas em um tambor estimulam a coragem de um soldado. Mas me contive, de novo, e permaneci sem me mexer. Mal respirava, segurava a lanterna imóvel. Tentava manter o raio o tempo todo sobre o olho. E nesse meio tempo, o tamborilar diabólico do coração aumentou. Tornou-se cada vez mais rápido. E a cada instante parecia mais alto. O terror... agora que o velho já morreu, o que aconteceu com o coração dele então? Continuou batendo? Foi abafado, né? Até que depois isso, né?
Mas antes estava latente, né? E ele até se preocupou com o que? O que ia matar? Se o coração explodisse. Que o coração ia explodir. Será que ele estava pensando só no coração dele? Do velho? Não. O que ele estava pensando? Poderia ouvir. Muito bem. Será que ele estava pensando só no coração do velho que estava fazendo barulho até aí? Pensando no outro. Tá. O olho dele também, né? Vocês estão falando. Vamos perguntar mais uma coisa. Aí no final, bom, coração. Aí o velho morreu. E aí, para finalizar a história, como foi que aconteceu depois que o velho morreu? Ele esquartejou, abriu as tábuas do assoalho. O que é assoalho? O chão. Hã? O chão. Isso. Aí colocou um pedaço de pão de carne lá dentro do assoalho e tampou, para ninguém perceber. Isso mesmo. A Paola está terminando dizendo que aí depois ele deixou, lavou as mãos, deixou tudo limpinho. É Paola, né? Deixou tudo limpinho. Aí ouviu, bateu na porta. E não fez. Ele desceu as escadas aliviado e estava preocupado com quem estava batendo na porta. Eu queria lembrar com vocês que o coração revelador, nós vamos precisar falar dele. Ele vai precisar se revelar. E se nós vamos falar desse coração revelador no final, a gente precisa já ter ideia de quem vai ser esse coração revelador, certo? E no texto que a gente leu, o coração revelador, ele não apareceu ainda, mas será que já falou de coração no texto? Já. E falou de quem? Só falou do coração do velho? Em relação ao coração, Carolina? Nada, só falou do coração. Só falou do coração do velho. Tá. Mas e aí, como vai ser esse final da história? Se o coração até agora que falou foi do velho. Eu acho que o coração do velho vai revelar que o outro matou ele, Tá. Tá. A Aí, Yasmin está dizendo que ela acha que o coração do velho é que vai revelar que foi ele que matou. Mas e aí, o que a gente vai fazer se o coração já, se o velho já está morto? Como que vai ser essa história? Olha lá, vamos só ouvir o que o Felipe está falando para ajudar na ideia. Vai, Felipe. Na morte de mistério, raramente acontece um fato fantástico. Não acontece essas coisas. Quando tem, geralmente é uma pessoa. Então, poderia ter um detetive, que ele acabou investigando a tábua, e quando ele vai lá no quarto dele, ele percebe que aquelas 3 tábuas da assoalho estão meio soltas, vai lá e tira elas e vê que o velho tá lá. Aí quando ele vai revisar a roupa do velho, ele Olha, o Felipe está dando a ideia mais ou menos lá que a Yasmin começou, que o coração seria do velho, que iria entrar os detetives, que os detetives iriam investigar, iriam tirar as tábuas, né? E Felipe me ajuda aí, iria tirar as tábuas, iria primeiro ver o corpo lá. Aí ele ia retirar o corpo de lá, ia examinar o corpo, aí na roupa ele ia deixar um pedaço de papel como uma
alguma coisa do velho, né? Que ia encontrar um pedaço de papel e teria escrito alguma coisa. Alguém tem outra ideia?